As possibilidades do infinito, de um contato do terceiro grau, a conquista da autoconsciência. Maria da Aparecida de Oliveira, Bianca. Fatos e seres estranhos. Ainda em 1976 ocorreu o primeiro fato estranho depois do meu primeiro contato. Depois que chegamos em casa, ficamos muito tempo sem coragem de sair com o carro, que ficou estacionado em cima da calçada, em frente ao prédio em que morávamos, na rua Maria Lopes, em Madureira, no Rio de Janeiro. Certo dia, acho que uns 2 meses depois do contato, resolvemos ir à praia com as crianças. Quando começamos a limpar o carro, notamos que a lataria dele estava diferente. Isto porque quando passávamos a esponja na pintura, em alguns pontos a tinta parecia uma cola, em outros safa, como se fosse pedacinhos de borracha. Quando olhamos o motor, estava cheio de manchas verdes, porém quando ligamos, funcionou perfeitamente. Salmos e eu, meu companheiro e meus 3 filhos fomos em direção à Barra da Tijuca. Quando chegamos na praça da Taquara, ao qual fazemos uma curva, o banco do lado do motorista afundou, caindo no chão. Foi muito difícil para meu companheiro parar o carro, mas conseguiu sem ninguém se ferir. Ficamos muito impressionados, não pelo fato do suporte do banco ter se partido, mas sim pela maneira como ele se partiu. Para nossa surpresa, o metal não tinha se quebrado, mas estava como se tivesse sido esticado até romper-se. Fomos a uma oficina ali perto e um mecânico, ao soldar um novo suporte para o banco, fez um comentário. Estas ligas de metal estão cada vez mais estranhas. Esta parece que teve uma mistura de borracha. Depois de fazer esse comentário, o rapaz nos aconselhou a vender o carro, dizendo que estava muito perigoso. Voltamos para casa e tornamos a colocar o carro em cima da calçada e passamos a observá-lo. As manchas verdes do motor continuaram a aumentar, a lataria ficava cada vez mais mole, a ponto de furar com a pressão do dedo. Eu não cheguei a anunciá-lo para venda, mas um dia à noite estávamos todos em casa, quando 2 homens chegaram perguntando se não queríamos vender o carro. Dissemos que ele estava muito ruim, mas eles não se importaram, dizendo que só iria usar o motor para colocar em uma lancha. Pagaram 14 mil cruzeiros e levaram o carro. No dia seguinte, um deles voltou para pegar o recibo. Estes 2 homens disseram que descobriram o nosso endereço em um posto de gasolina que ficava na esquina da rua Maria Lopes. Durante algum tempo não procuramos ninguém para falar sobre o contato com o Carran, a não ser pessoas que não conheciam e que ficavam intrigados com a minha gagueira. Por esse motivo, às vezes tínhamos que contar para essas pessoas o que nos acontecera. Após ouvirmos, eles quase sempre não acreditavam, e as que acreditavam demonstravam medo, mas não foi um período muito bom. Há 3 meses depois do contato, o jornal O Dia do Rio de Janeiro trazia uma reportagem que nos chamou muita atenção por causa dessas manchetes. Discos voadores fazem resgate, e havia ainda outras manchetes da mesma página que dizia: 7 astronautas morrem na Lua, advogado universalista e motorista viram OVNI. Advogado, universitária e motorista viram o OVNI. Compramos um jornal, corremos para casa e passamos a ler cuidadosamente toda aquela reportagem, que para nós veio como um grande achado, porque até aquele momento nós não sabíamos da existência de grupo de pessoas que se reuniam para falar dos seus contatos. Então, enfim, havíamos descoberto a primeira entidade ufológica do Rio de Janeiro. Então, com aquele jornal datado do dia 12 de abril de 1976, reforçaram nossas esperanças de encontrar um grupo de pessoas que falassem do mesmo assunto que nós, um lugar onde pudesse falar de Carran sem notar a descrença ou medo no rosto das pessoas, como vem acontecendo desde a primeira vez que falamos, que foi com a minha irmã. Alguns dias depois conseguimos descobrir o local onde esse grupo se reunia. Ligamos e marcamos um encontro com o líder do grupo para o dia seguinte, às 14 horas, em sua residência. Quando lá chegamos, fomos recebidos pelo dono da casa e sua esposa.
Nós nos apresentamos e falamos que tínhamos tido um contato de 2 dias com pessoas de outro planeta, e que era a primeira vez que falamos com pessoas que também tinham contato. Imediatamente, nosso anfitrião, que estava sentado, levantou-se e foi até o seu quarto. Quando ele voltou, trazia em suas mãos um gravador, colocou perto de nós e foi logo dizendo: farei algumas perguntas durante o relato que vocês farão para pesquisar. Eu fiz outra pergunta: que pesquisa, professor? Para termos certeza sobre a veracidade do caso de vocês, ele explicou. Começamos então nosso primeiro relato para a pesquisa. Nessa época eu tinha muita dificuldade para falar por causa da minha gagueira. O dono da casa e sua esposa tiveram muita paciência comigo e gravamos das 14h30 até as 20 horas. Durante a gravação, notei o interesse dele pela aparência de Carran, por sua roupa e sua nave. Falamos bastante sobre tudo isso, mas não foi cansativo. Nós estávamos felizes, principalmente porque quando nós estávamos para sair, nosso anfitrião nos fez um convite para comparecermos à sua casa no dia seguinte, onde seríamos apresentados ao resto do grupo e também participaríamos de uma reunião, onde iríamos novamente estar em contato com os seres termos usado por ele todas as vezes que se referia às pessoas de outros planetas. Ficamos eufóricos a ponto de quase não conseguimos dormir, pois afinal o dia seguinte seria um dia de contato para nós. A reunião estava marcada para as 19 horas, mas o dono da casa nos pediu para chegarmos às 16 horas, para que tivesse tempo de nos apresentar ao grupo. Porque às 19 horas os seres começaram a se comunicar. Nossa ansiedade era tanto que às 17h30 nós chegamos em sua residência. Quando lá chegamos, encontramos várias pessoas do grupo que já estavam ouvindo a gravação que tínhamos feito no dia anterior. Foi então que surgiu o primeiro problema. Todos queriam saber qual era a mensagem de Carran para o planeta Terra. Eu disse que não havia mensagem, mas eles insistiram dizendo que provavelmente nós ainda não confiamos no grupo para relatar tão grande segredo. Achei que aquele assunto muito estranho, porque quando nós estávamos com Carran, em nenhum momento ele me disse algo como: vai e diga ao seu povo isto ou aquilo. Não quis ficar pensando nesse assunto, porque havia outro no momento que para mim era mais importante. Quanto ao contato com seres de outro planeta que teria início às 19 horas, eu não sabia como seria feito, nem estava preocupado com esse detalhe, porque para mim estar em contato significava estar com eles pessoalmente, ou falar com eles através de um aparelho de comunicação. Por esse motivo, desta vez eu estava preparado para fazer perguntas que não fiz no meu primeiro contato com Carran. Às 18h50, o chefe da Sociedade Ufológica dirigiu-se ao grupo dizendo: só temos 10 minutos para o início de nossa reunião. Não vamos nos atrasar, pois sabemos que os seres não gostam de esperar. Nesse momento, as pessoas que estavam ao lado de fora da casa começaram a entrar. Notei uma mudança brusca em seus comportamentos, pois todos começaram a falar baixinho e ao atravessarem a sala à procura de um lugar para se sentar, caminhavam devagar, procurando não fazer barulho algum. Eu e meu companheiro nos sentamos em um dos cantos daquela sala, próximo à porta de saída. Na parede, à minha frente, havia um crucifixo de tamanho médio, e logo abaixo dele, uma mesa pequena com uma toalha branca. De repente, notei que todos naquela sala estavam calados e com a cabeça baixa. Neste momento, o chefe do grupo e sua esposa diminuíram a luz do ambiente e caminharam em direção ao crucifixo, ficaram em frente para ele. Era o início de tão esperado contato para mim. O líder deu início a algumas orações, como a Ave Maria, o Pai Nosso e o Credo. Enquanto todos rezavam, ele retirou o crucifixo da parede, vagarosamente, virando para nós, sempre devagar e com a cruz nas mãos. Ele fez um giro, apontando na direção de cada um dos presentes. Quando as orações estavam terminando, ele colocou o crucifixo no centro daquela mesa, ficando então os dois de frente para os presentes. Depois, os dois se colocaram de frente um para o outro e se cumprimentaram, abaixando a cabeça. Em seguida, o dono da casa se sentou e o professor continuou de pé dizendo: respire profundamente, relaxe e procure se concentrar nos seres para não bloquear o canal de comunicação. Em seguida, ele também se sentou, colocando os cotovelos em cima da mesa e as palmas das mãos na cabeça. Diante dele havia um bloco de papel e uma caneta. Agora pairava um silêncio profundo naquela sala. De repente, esse silêncio foi quebrado com a voz do anfitrião e líder do grupo que dizia:
Eu estou sentindo a aproximação do ser. Neste momento eu me virei para a porta esperando a entrada desta pessoa, mas isso não aconteceu. Ouvi apenas a voz do professor dizendo: o ser quer se comunicar e eu estou pronto. Vi quando o dono da casa pegou a caneta e segurou pelo meio, deixando suas mãos bem soltas e a caneta apontada para o papel que estava à sua frente. Não demorou muito e a sua mão começou a trepitar. Então ele abaixou a caneta até o papel e esta trepidação de sua mão não parou. Com rapidez a caneta batia no papel, deixando cheio de traços e pontos. Quando 2 páginas estavam cheias, o contato escrito havia terminado. O líder soltou a caneta sobre a mesa e puxou o ar com força. Neste momento todos ali presentes levantaram a cabeça e olharam para o chefe, que exibia aquelas páginas já destacadas do bloco, exibindo um largo sorriso de satisfação, e os presentes suspiravam e exclamavam palavras de acontecimento como estas: que maravilha, obrigado meu Deus, fantástico, etc. Até então eu não estava entendendo nada. E tudo se tornou ainda mais estranho quando o chefe do grupo entregou as 2 páginas à sua esposa, que até aquele momento estava de olhos fechados, tendo apenas o semblante feliz. Ouviu então novamente a voz do seu marido que dizia: traduza para nós, irmãos, sua mensagem. Ele então abriu os olhos e, antes de traduzir, olhou fixamente para cada uma das pessoas ali presentes, menos para nós. Seu olhar passava por cada um dos presentes, como se estivesse vendo sua alma. Muitos chegavam mesmo a desviar o olhar. Depois, como se estivesse em transe, ele começou a ler o que seu marido havia escrito. Nessa mensagem, o ser saudava todos os presentes, inclusive a nós. Começou dizendo que o grupo estava para passar por uma grande transformação com a chegada dos novos membros. Disse também que Carran havia sido convidado a fazer parte daquele grupo e havia aceitado. Falou sobre outras coisas, como poluição do planeta, energia atômica e fim dos tempos. Porém, uma coisa me intrigou muito, foi a maneira como o tal ser se referiu a Carran, como sendo um comandante galáctico. Eis o que ele disse: convidamos o comandante galáctico Carran para fazer parte do nosso grupo e ele aceitou. Então o dono da casa disse que cabia a ele, como líder do grupo, aceitar o seu contato ou não. E depois dessa explicação afirmou: eu aceito estas 2 pessoas como membro do grupo. Tudo isso fez minha enorme confusão, porque quando estive com Carran, perguntei se ele era comandante da nave, e ele disse que não, e que fazia parte de um grupo de pessoas que vieram com o objetivo de estudar o nosso comportamento e desenvolvimento técnico, físico e mental, e que, portanto, ele não era comandante. Não tive meios para retrucar esta afirmação do tal ser, porque todos ali estavam maravilhados com o que acabavam de ouvir. Foi feito um grande silêncio para que o ser pudesse se retirar. Quando a dona da casa voltou ao normal, todos contavam vara ela a maravilhosa mensagem que eles tinham acabado de receber. Todos me cumprimentavam por termos sido aceitos no grupo. Depois fomos fazer um lanche que a anfitriã havia preparado para todo o grupo. Enquanto lanchávamos, tomamos conhecimento dos dias de reunião do grupo e fomos quase intimados a comparecer por 2 pessoas. Uma delas era uma espécie de secretário do líder e a outra me foi apresentada como um dos telepatas do grupo. Tudo aquilo era tão novo para mim e aquelas pessoas tão atenciosas que, mesmo sem entender esse tipo de contato, resolvemos voltar às reuniões seguintes. Todas as vezes que terminavam as comunicações, eles queriam saber se Carran havia falado telepaticamente comigo. Eu sempre dizia que não, porque era isto que tinha acontecido. Eu sempre dizia que não era, porque era isto que tinha acontecido. Eu não sentia nada durante as reuniões. Certo dia fomos convidados a estar na casa do líder do grupo num domingo à tarde, mas precisamente às 15 horas, como fazermos uma gravação, dessa vez com a presença de outros membros do grupo. Nesse dia, naquele horário, não havia muita gente, talvez umas 6 ou 7 pessoas. Começamos então a relatar para aquelas pessoas tudo o que havia acontecido em nosso primeiro contato. O chefe do grupo gravava tudo o que dizia, mas durante a gravação aconteceu algo que me deixou bastante espantado. O secretário do chefe começou a falar e desta vez dizia: irmãos, eu sou Carran, vim para dizer a vocês que podem revelar ao grupo tudo aquilo que lhes proibi de dizer. Vamos, irmão, falem. Eu estou aqui para lhe dar apoio, para que vocês não sintam que estão traindo um amigo. Olhei para o meu companheiro e realmente não sabíamos o que fazer, porque Carran não nos mandou falar nada para ninguém, mas também não nos proibiu de dizer coisa alguma, porque aquele Carran estava muito estranho para nós. Como nós não tínhamos o que dizer, olhei para o secretário
Olhei para o secretário do líder do grupo e disse: "Você é mesmo Carran?" Ele olhou-me e disse: "Não está me reconhecendo, irmã Bianca?" "Não, eu não estou reconhecendo você, mas se é mesmo Carran, conte-me você mesmo, ao grupo que nos proibiu de dizer." Nesse momento, o tal Carran subiu e foi a vez do telepata receber a comunicação. Eis o que ele nos disse: "Irmãos, eu sou Zaran, quem lhe ministrou conhecimentos espirituais dentro da nave." A confusão ficou ainda maior, porque nós não tínhamos conhecido nenhum Zaran dentro da nave, apenas Carran havia falado conosco. Quando dissemos isto, o líder interrompeu a comunicação de Zaran dizendo: "Suba, irmão, suba, eles têm ainda muita coisa para aprender. Ainda não estão preparados para estas revelações." A partir de então, nosso relato seguiu sem novas interrupções. Ficamos para a reunião da noite, que por sinal seria muito importante, porque o C iria estar presente para tocar um dos membros do grupo. Era como se fosse a consagração máxima que um membro do grupo podia ter. A reunião começou como todas as outras, mas desta vez havia uma diferença, pois o C estaria presente em pessoa para dar este toque. Depois do ritual de abertura, ouvi a voz do líder que dizia: "O C está se aproximando, peço que todos aqui presentes mantenham os olhos fechados para que o C possa ter mais liberdade entre nós. Prepare-se, irmãos, para sentir a presença do C." A pessoa que ia ser consagrada estava muito emocionada, tremendo e rezando. Eu estava com a cabeça baixa, mas não fechei os olhos. Por este motivo vi quando o dono da casa veio caminhando para o centro da sala dizendo: "O C está me dizendo que vai tocar sua testa. Prepare-se para sentir esse toque, irmão." Fez-se um breve silêncio. Nosso anfitrião esticou o braço e tocou o dedo indicador na testa do rapaz, levemente. Depois de retirar o dedo, ele perguntou: "O C já tocou sua testa, irmão? Você sentiu?" E foi em meio a muitas lágrimas de emoção que o rapaz respondia que sim. Em seguida, o chefe do grupo disse que o C estava se despedindo e indo embora, e que todos podiam abrir os olhos e levantar a cabeça. Quando a luz foi aumentada, vi como todos estavam emocionados. Correram para o rapaz e um dos membros do grupo ligou o gravador para pegar o seu depoimento. Confesso que nada havia me chocado tanto. Levantei-me rapidamente e comecei a despedir-me para ir embora. Todos insistiram para que ficássemos para lanchar, mas eu não quis, dizendo que já era tarde e tinha deixado as crianças havia muito tempo. No caminho, contei ao meu companheiro o que eu tinha visto. No dia seguinte, voltei à casa do chefe do grupo e contei para sua esposa o que tinha visto quando o seu marido havia posto o dedo na testa do rapaz. Ele tentou me convencer de que esta era a única maneira dos seres estarem entre nós. Quando percebi que eles não tinham contato, me retirei para não mais voltar. Em uma daquelas reuniões, conheci um rapaz chamado Carlos Arthur da Rocha, mais conhecido como Carlos Sideral, que deu início à divulgação do nosso caso no meio ufológico. Mais decepções. Em 1977, no Rio de Janeiro, creio que mais para o início do ano, conheci uma senhora que naquela época era neófita Rosa Cruz, e também frequentador de alguns grupos telepatas que diziam estar recebendo mensagens de seres de outros planetas. Um dia ela fez o convite para que fôssemos à casa dela. Aceitamos. Quando chegamos lá, ela nos disse que também era pesquisadora. Eu não gostei dessa revelação, porque isto significava ter que contar mais uma vez o contato para uma pesquisadora. Enfim, fizemos novamente o relato. Tudo ocorreu bem. Ela parecia ter gostado do que acabara de ouvir. Fizemos amizade e por vezes voltamos à sua casa. Um dia, enquanto preparava o almoço, ela nos contou a respeito do contato que ela tinha com um extraterreno chamado Buller, dizendo que quase toda noite ele vinha com sua nave, parava perto do seu apartamento e então falava telepaticamente com ela. Eu não sabia que esses contatos telepáticos eram feitos, mas já tinha tido experiências anteriores com telepatas, que me desagradaram bastante, porque eu sabia que eles estavam mentindo para nos forçarem a falar coisas que eles achavam que eu e meu companheiro estávamos escondendo. Eu não costumo desacreditar das pessoas, não seria dela que eu iria duvidar, embora eu achasse tudo aquilo muito estranho, pois ela me explicava que bastava fechar os olhos para estar em contato com os seres, mas este detalhe não atrapalhou nossa amizade.
Um dia, ao visitá-la, a encontramos muito aflita, porque iria haver no Rio de Janeiro um encontro ufológico onde os pesquisadores dariam palestra, uma mesa de julgador iria avaliar alguns trabalhos e o melhor receberia um prêmio em dinheiro. Ela queria concorrer, mas estava sem ideia para desenvolver um tema. E naquele dia ficamos praticamente todo o tempo buscando um tema para que ela pudesse apresentar um trabalho e concorrer ao prêmio. Logo nos veio a ideia de apresentar como tema um acidente da Terra e a origem do homem, como Carran me havia dito. Passamos então a desenvolver a ideia, eu a relatar os dois assuntos e meu companheiro anotando o que eu dizia. Quando ela ouviu os dois textos, gostou, por isso nos 3 dias seguintes voltamos à casa dela para ajudá-la com o texto. Quando ficou pronto, ela levou para ser gravado, depois fez uma montagem na fita com slides. Foi um trabalho longo, mas valeu a pena. Finalmente chegou o dia do encontro. Ela ficou muito nervosa antes da apresentação, porque vários trabalhos já tinham sido apresentados. Um deles realmente muito bom, sobre as pedras de Inca. Mas tudo correu bem. No momento em que ela foi chamada para apresentar o trabalho, fez uma pequena introdução para agradecer as pessoas que haviam colaborado para a sua realização, citando o meu nome e do meu companheiro, e também o de Carran, que a ela agradeceu da seguinte maneira: quero agradecer ao extraterrestre Carran por ter traduzido para nossa ter trazido para a nossa terra novos conhecimentos sobre a origem do homem. Ela não ganhou o primeiro prêmio, mas o trabalho foi muito aplaudido. Não tenho certeza, mas me parece que ela ficou com o 3º lugar, pois o primeiro ficou com um pesquisador que mostrou suas descobertas sobre as pedras de Ica. O pesquisador Paulo Fernandes, mais conhecido como Paulo da Bahia. Ficou com o 2º lugar, com um filme de um disco voador feito por ele e sua equipe. Nossa amiga não gostou muito do 3º lugar, mas a partir desse encontro ela tornou-se conhecida e bem vista no meio ufológico, passando então a ser convidado para mostrar o seu trabalho em vários lugares. Eu me mudei para Belo Horizonte, ficando assim afastada de muitas reuniões ocorridas no Rio de Janeiro, mas a impressão que o trabalho havia deixado fora tão boa que o general Uchoa, quando realizou o primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Brasília em 1979, nos convidou para o encerramento, eu e meu companheiro e nossa amiga. Foi então que veio a primeira surpresa. Ela trouxera consigo várias fitas gravadas do trabalho que tínhamos feito juntos e estava vendendo essas fitas sem a nossa autorização. Mas o pior ainda estava por vir. No momento em que ela apresentou o trabalho para o público ali presente, meu nome, de meu companheiro e o de Carran não foram sequer mencionados. Desta vez, ela disse ter recebido esta mensagem de um comandante Buller dos discos voadores, de um tal comandante Buller dos discos voadores. Dona Irene Grange e o general Uchoa não gostaram da atitude da preferida senhora e o condenaram como traição, prometendo-me resolver o problema. Somente sei que ela não parou e continuou vendendo cópias gravadas do nosso trabalho até hoje, como sendo mensagem recebida telepaticamente. Naquela época eu me fazia a seguinte pergunta: será que essas frustrações acontecem com todas as pessoas que têm contato somente comigo? Hoje eu sei distinguir entre um contato efetivo, necessariamente físico, e os pretensos contatos telepáticos. Como o meu contato foi e é físico, eu acreditava que o contato que as pessoas diziam ter tido era igualmente verdadeiro. Foi a experiência que me ensinou a separar uma coisa da outra. A nossa amiga somente chegou à conclusão de que seu contato com o Carran era imaginário no dia em que ela disse ter recebido uma mensagem de que iria se casar com um norte-americano que ela já conhecia. Como o seu pretendido não queria se casar com ela, o tal Carran orientou-a telepaticamente para que ela o levasse para um sítio de minha propriedade, próximo a Belo Horizonte. Ali o tal Carran falaria com um rapaz pessoalmente para que ele aceitasse o casamento. Mas como as previsões telepáticas dificilmente se confirmam, desta vez não foi diferente. Tudo isso ocorreu antes da decepção que vivi no Congresso de Brasília, mas eu já desconfiava de que o contato dela com o Carran não era verdadeiro. Porém, qualquer coisa que eu dissesse poderia soar como despeito. Por esse motivo, eu não punha em dúvida a veracidade daquelas mensagens de Carran. Minha suspeita tinha fundamento, afinal, Carran me dissera certa vez que em seu mundo não há casamentos.
O segundo contato, uma voz do espaço. Em janeiro de 1976, tive meu primeiro contato com o Carran. Naquela oportunidade, manifestei meu desejo de continuar a vê-lo. Mesmo achando estranho esse desejo, ele aceitou, dizendo que para eles também era importante ter em nosso planeta pessoas que não os temessem. Mas para haver a possibilidade de um reencontro, eu teria que me submeter a um registro de minhas ondas cerebrais, para que eles, através destas ondas, pudessem me localizar e desta maneira falar comigo em qualquer lugar em que eu estivesse. Embora ele me tivesse dito que este processo era doloroso, eu aceitei. Então o registro de minhas ondas e frequências cerebrais foi feito. Também naquela ocasião ele me disse que estas ondas seriam colocadas em um aparelho que as ampliaria, as lançaria no espaço. Sempre que eles quisessem falar comigo, Carran me informou ainda que quando as ondas fossem lançadas eu ouviria claramente. E para responder ou fazer algumas perguntas, bastaria que eu falasse normalmente. Disse-me também que eu não poderia falar com eles quando quisesse, por não ter em mãos o registro de ondas que nenhum deles e nem aparelhos para lançá-las, e este seria a única maneira de entrar em contato com eles. 4 meses depois do meu primeiro contato com o Carran, ele pediu a outra pessoa que falasse comigo usando as ondas e frequências cerebrais. Na oportunidade fiquei muito assustado, porque antes que eu pudesse ouvir qualquer coisa, senti como se minha cabeça estivesse sendo apertada por uma força invisível. Juntamente com essa pressão, comecei a ouvir um som que não fazia parte do ambiente em que eu estava. Neste dia eu estava em minha casa, sentado na sala, assistindo televisão com minha filha, caçula Franciane, que na época tinha 2 anos e 6 meses. Em minha casa havia várias outras pessoas. O maestro Sebastião de Oliveira, Manuel de Oliveira, irmão do maestro José Moreira e o Souza. Várias outras pessoas. Passavam pouco das 8 horas da noite, porque o programa de TV Fantástico estava começando. Quando minha filha dormiu, eu me levantei para colocá-la na cama. Ao passar pelo corredor, ouvi quando alguém me chamou. Voltei e perguntei a todos quem havia me chamado. Eles disseram que ninguém me chamara. Voltei para o quarto. Quando entrei, eu ouvi novamente o meu nome. Tive um pouco de medo, mas fiquei quieto. Quando eu estava colocando minha filha no berço, ouvi o meu nome pela 3ª vez. Então comecei a chamar por todos ali presentes, dizendo que tinha assombração dentro do quarto e que ela estava chamando pelo meu nome. Todos estavam assustados e eu também estava. Todos falavam ao mesmo tempo, mas o barulho não me impediu de ouvir o meu nome ser pronunciado. E foi em meio a este zum, 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 zum que ouvi quando o nome de Carran foi pronunciado. A pessoa dizia que Carran havia pedido para que ela entrasse em contato comigo através do registro que havia sido feito antes. Neste momento eu olhei para os meus amigos dizendo: não é assombração não, é o pessoal de outro planeta. É o pessoal de outro planeta que está falando comigo. Todos me olharam e senti em seus rostos a descrença, mas não me preocupei, porque naquele momento o mais importante era saber o que Carran tinha mandado me dizer. Também era muito importante saber quem estava falando comigo. Enquanto eu falava, todos me olhavam assustados, fazendo comentários entre si. Desta vez, quando eu pedi que eles calassem a boca, mas como tudo que dizia era ouvido dentro da nave, aquela voz me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que tinha muita gente em minha casa e que eles não estavam acreditando no que estavam vendo. Por isso faziam muito barulho. Foi então que a pessoa que estava se comunicando comigo disse que ia desligar o aparelho, mas que eu deveria dizer às pessoas que saíssem de minha casa para vê-los passar, porque eles estavam logo acima do lugar onde eu morava. Quando eu disse isso, todos eles riram, mas não deixaram de ocupar as janelas do meu apartamento. Uma luz grande acendeu-se logo acima do prédio em que eu morava, ficando assim por alguns segundos. Logo depois aumentou de intensidade e partiu em direção à Barra da Tijuca, passando por cima de Jacarepaguá. Por onde passava, todas as luzes se apagavam. O bairro de Madureira, onde eu morava na época, ficou mais de 1 hora sem luz. Aquela noite, entre os meus amigos, a situação era esta. Uns riam de nervoso, enquanto outros
Choravam, creio que de medo ou emoção, mas esta não foi a única vez que falaram comigo usando esse processo. No dia 4 de dezembro de 1976 falaram novamente. Desta vez diziam: em contato com Corby, este comunicado para fazer chegar até você. Faça a anotação. Tenho tempo, contar tempos comuns, 36 dias. Seguir comunicações futuras, encontrar Zir, que a levará a Carran. Zir, contato de terra, vá só. Confesso que fiquei bastante feliz em saber que mais uma vez eu iria ver Carran. E desta vez sem medo. Isso deixou-me com uma ansiedade sem limites, e confesso que jamais em toda a minha vida o mês demorou tanto a passar. Cheguei a dizer para várias pessoas que, bem próximo, eu iria estar com Carran uma vez mais. Todos queriam ir junto para vê-lo. Estas pessoas diziam que, se eu os levasse neste encontro, elas mudariam suas vidas. Viveriam para aprender com Carran e divulgar o que aprenderam. Faziam-me acreditar que elas estavam realmente dispostas a realizar um trabalho. Eu fiquei emocionado com o interesse que elas demonstravam ter em conhecê-lo. Por esse motivo, quando eles tornaram a se comunicar comigo para dizer-me a região em que eu deveria ir para o encontro, mencionei o interesse das pessoas de ir junto comigo. Mas a resposta continuou a mesma. Venha só. Fiz então uma reunião em minha casa com todas aquelas pessoas para informá-las da impossibilidade que eu tinha de levá-las neste encontro. A decepção foi quase total, pois apenas 3 dos nossos amigos acreditaram e aceitaram essa decisão que ele, Carran, havia tomado. J. Moreira, Carlos Sideral e Maurício, que na época trabalhava com Carlos. No dia em que eu fiz a reunião, pedi a todos que tinham carro se eles me emprestariam caso eu viesse a precisar para ir a um encontro com Carran. A resposta de todos foi a mesma. Se me emprestariam um carro, só me emprestariam o carro se elas fossem juntas. Fiquei preocupado com isso, porém, uns dias antes do contato, consegui comprar com cheques pré-datados em uma agência de Jacarepaguá um Impala azul claro, em bom estado. No dia seguinte à reunião, Carlos Sideral voltou à minha casa trazendo uma carta, juntamente com outras coisas para serem entregues a Carran. O dia em que foi confirmado o encontro, eu e meu companheiro fomos ao local de trabalho de Carlos para avisá-la que o encontro seria naquele dia. Imediatamente ele pontificou-se a ajudar-nos no que fosse necessário. Até mesmo foi à casa de um dos seus amigos e trouxe uma máquina fotográfica, que nos entregou dizendo: isto é para o caso deles deixarem tirar alguma foto. Preolac. Depois de todos os preparativos, saímos para o encontro. Seguimos eu, meu companheiro e minha filha mais nova em direção a Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Porque a região indicada por eles era aquela. Quando lá chegamos já era noite. Ficamos no local designado à espera da pessoa que deveria chegar para nos levar até o lugar onde a nave de Carran deveria descer. Eu sabia que esta pessoa viria falar conosco, pois caso ela não aparecesse, eu saberia que certamente não haveria encontro. Assim ficamos dentro do carro, no local designado por eles durante um bom tempo, em meio à escuridão incrível, na qual baixava, vez por outra, uma neblina, por volta das 21 horas, mais ou menos. Nós avistamos um pequeno ponto luminoso no céu, que parecia uma lanterna de avião, e era justamente isso que pensávamos que fosse. O meu companheiro estava com a máquina fotográfica pronta para ser usada a qualquer momento. Pouco depois, onde estava o tal ponto luminoso, surgiu uma luz mais intensa, que permaneceu assim por algum tempo. Meu companheiro bateu uma foto antes que aquele brilho se apagasse, ficando por alguns minutos sem tornar a dar sinal de vida. Neste meio tempo, nós já estávamos pensando que não fosse eles, porque, quando falaram comigo a última vez, avisaram que ao chegar ao local dariam 3 sinais de luz, para que nós ficássemos sabendo que eles já estavam presentes. Quando um segundo sinal de luz nos foi enviado, meu companheiro tirou mais uma foto, e no terceiro sinal foi eu quem bateu a fotografia.
Continuamos a seguir todas as instruções que eu havia recebido. Meu companheiro pegou a lanterna e fez o mesmo sinal, acendendo e apagando por 3 vezes. Tudo estava correndo exatamente como fora determinado, porém, ainda estava faltando um detalhe, o mais importante: a pessoa que deveria estar nos esperando e que nos levaria até o local do encontro ainda não tinha aparecido. Estávamos no carro e fechamos todos os vidros, porque eu estava com muito medo. Não era medo de pessoas da nave, mas sim de pessoas daqui mesmo, porque um homem e uma mulher completamente desarmados dentro de um carro com um bebê dormindo em um local ermo, onde somente se ouvia o coachar dos sapos, era realmente uma situação bastante perigosa. De repente, um homem surgiu no meio daquela escuridão. Digo surgiu porque nós não estávamos ouvindo ruído de passos se aproximando. De repente, ele estava em pé, perto do carro, do lado do meu companheiro, batendo no vidro devagar. Meu companheiro abriu um pouco o vidro e perguntou o que ele queria. Ele perguntou se nós estávamos indo para leste. Dissemos imediatamente que sim, conforme eu tinha sido instruída, para que eu tivesse certeza de que ele era a pessoa certa. Mandaram-me que depois de dizermos que sim, perguntar se ele sabia o significado da palavra Preolac. Se esta pessoa dissesse que não, então eu saberia que ele não era quem eu estava esperando. A parte mais difícil de tudo isso é que eles não me tinham dado o significado dessa palavra. Mas ele respondeu que Preolac significava contato de carrão. Meu companheiro acendeu então a luz interna do carro e convidou-o a entrar. Ele deu a volta por trás do carro e entrou, sentou-se na frente ao meu lado e se apresentou desta maneira: eu sou o Zir, contato de terra. Virou-se para mim e disse: você é Bian, contato de carro. Em seguida apontou o meu companheiro também e disse o seu nome. Eu fiquei espantada pelo fato de ele até saber os nossos nomes, e quando eu ia perguntar como ele nos conhecia, não foi possível, porque Zi já estava dizendo para que seguíssemos em frente com o carro. Diante dessas evidências, não quis ser inoportuna fazendo-lhe tal pergunta e preferi calar-me. Creio que rodamos mais de 1 quilômetro. De repente, Zi pediu ao meu companheiro que ele parasse, manobrasse o carro para voltar, estacionasse e esperássemos pela sua alta do lado de fora do carro, sem nada nas mãos. Sem dizer mais nada, ele seguiu a pé, desaparecendo na escuridão da noite. Tudo foi feito como ele havia dito. Ficamos ali naquele local, esperando pela volta de Zi, durante 1 hora mais ou menos. Nossa atenção estava toda voltada para o céu, porque nós esperávamos que a nave viesse e descesse bem próximo de nós, mas entre uma olhada e outra avistei um vulto branco fosforescente que vinha pela estrada. Imediatamente deixei de pensar em Carran, na nave e em tudo mais que nos havia levado àquele local, e disse apenas uma palavra para o meu companheiro: assombração. E assim que pronunciei essa palavra, dei uma corrida em direção à porta do carro. Porém, ao lembrar-me que Zir nos havia pedido para que ficássemos do lado de fora, assim foi feito. O vulto cada vez mais se aproximava de nós e o medo também aumentava cada vez mais. Quando ele já estava bem próximo, mais ou menos a uns 50 metros de distância, o tal vulto brilhante parou e acendeu uma lanterna de luz branca. Vimos então que ele não estava só. Zi estava com ele. Respirei aliviada. Foi só então que vimos com espanto que o homem de roupa branca que tanto me havia assustado era o Carran. Eu fiquei tão espantada com o que acabava de ver que comecei a rir, virando-me para Zi e disse-lhe: vocês quase me mataram de medo. Estas roupas de Carran brilhando no escuro me fizeram pensar que fosse a assombração. Enquanto eu dizia isto, Carran nos cumprimentou com um gesto de cabeça e o mesmo sorriso que eu já conhecia bem. Diante deste gesto de Carran, nós que estávamos cheios de saudades, como um gesto todo nosso, estendemos a mão para cumprimentá-lo, conforme nossa maneira tradicional. Ele, porém, não tocou em nossas mãos. Quando notamos que nosso gesto não era correspondido, eu e meu companheiro trocamos olhares e vimos que, pelo menos aparentemente, nós havíamos cometido uma gafe. Imediatamente desfizemos esse gesto. Quando eu estava perguntando a Zir pela nave, Carran chegou bem perto de mim, olhou o meu cabelo por alguns segundos, depois colocou uma de suas mãos sobre minha cabeça e, com meus cabelos entre os dedos, movimentou a mão de um lado para o outro.
desarrumando todo. Acho que o impulso que o levou a desmanchar meu cabelo por ter tido algo a ver com a minha primeira vez que ele me viu, porque naquele primeiro encontro eu estava careca. Carran tem o cabelo muito liso e deve ter tido vontade de pegar no meu, que é enrolado. Mas enquanto Carran desmanchava meus cabelos, Zir me respondia que a nave não estava ali, tinha subido. Perguntei se, como da primeira vez, nós seríamos levados para dentro da nave, pois eu tinha necessidade de falar com Carran e como ele não falava o nosso idioma e nós o dele, eu achava que sem os aparelhos da nave seria praticamente impossível comunicarmos. A resposta de Zir foi curta. Porém, bastante positiva, dizendo-me que a razão pela qual ele estava ali era justamente para que atrás dele pudéssemos falar com Carran e ele conosco. Foi somente depois dessa explicação que voltei minha atenção para ele, porque até aquele momento meu olhar estava voltado para a figura de Carran. Fiquei pensando como Zir teria aprendido aquele idioma, quanto tempo ele teve que passar com Carran para aprender. Porque ele não tinha aquele jeito pomposo que as pessoas daqui costumam ter quando sabem alguma coisa. Digo isto porque Zir não parecia ser doutor em nada. Para mim, ele era um homem comum que trajava calça e camisa preta. Seus cabelos eram louros e a barba ruiva estava para fazer a sobressair na sua pele clara. Eu não quis dizer nada naquele momento, mas estava intrigado com o fato de Zir com aspecto de homem tão simples saber falar o idioma de Carran. Porém, estas dúvidas logo desapareceram, porque enquanto eu pensava assim, ele já estava traduzindo as mesmas palavras de Carran para nós, querendo saber tudo o que havia acontecido durante o ano. A pergunta que foi traduzida por Zir deu início ao nosso diálogo. Como passaram este ano? Falaram sobre nós com muita gente? Perguntou Carran. Eu disse a ele que havia falado com muita gente. E como foi recebido o que disse? Ele perguntou. Quando as pessoas não pertencem a nenhuma seita religiosa, disse eu, parecem entender com mais facilidade. Também existem aquelas que não aceitam de forma alguma. Mas muita gente se reúne em grupos para falar sobre vocês, e foi em um destes grupos que eu tive uma explicação que não coincidiu com o que você me falou. Você me disse que é de outro planeta e este grupo me disse que vocês pertencem a outra dimensão. Explicaram-me a respeito de um universo paralelo e disseram que vocês vivem lá. Segundo os membros de um dos grupos, vocês são pessoas do futuro que de vez em quando voltam ao passado para se comunicar conosco. As dimensões existem, são frequências vibratórias do universo. Nós humanos pertencemos a duas delas, a física, que é essa em que nós estamos, e a outra em que fomos criados. Não vê que tenho matéria, portanto pertenço a esta dimensão do universo, a física, explicou Carran. Esta dimensão na qual fomos criados, como você disse, é um mundo espiritual? Perguntei, quando Zir traduziu esta pergunta a Carran. Ele não me respondeu com palavras, mas movimentou a cabeça afirmativamente. Falei de uma pessoa espírita que tomou conhecimento do nosso contato através de um pesquisador, e que um dia essa pessoa foi à minha casa avisar que tinha falado com ele através de um médium do centro que ele pertencia. Perguntei-lhe se isso era possível. Não, isto não é possível. Suas matérias não suportariam nossa presença. Pertencemos a outro sistema solar. Portanto, temos uma origem energética diferente da de vocês, respondeu Carran. Falamos sobre muita gente que havíamos conhecido durante aquele ano, mas um deles foi especialmente mencionado. Creio que pela maneira especial com que ele sempre tratou o nosso caso, o carinho que ele sempre demonstrou ter pelas pessoas de outros planetas. A maneira corajosa como ele divulgava o assunto, então eu entreguei às mãos de Carran um envelope grande contendo o que Carlos Sideral lhe enviava por nosso intermédio. Era um envelope contendo uma revista da SBDV, Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores. Um folheto com uma de suas músicas, pois Carlos é compositor, e neste mesmo folheto estava escrito logo abaixo da música assim: os discos voadores existem. Logo a seguir, os seguintes dizeres: seus tripulantes são pacíficos.
possui nossa morfologia, com algumas exceções. E querem aliança conosco. Existem milhares de planetas habitados. Instruções: se você em lugar ermo se defrontar com um disco voador, não corra nem agrida. Faça gestos para atraí-lo. Não se aproxime do seu campo magnético. Espere o tripulante sair. Seja digno e amistoso, pois neste instante você representa o seu planeta Terra. Mas entre estas e outras coisas estava uma que eu achei mais importante de todas. Uma carta que ele escreveu a Carran. Carlos nos tinha pedido que lêssemos a carta para ele e havia manifestado o desejo de ter, se possível, uma resposta também por escrito do próprio punho de Carran em sua própria linguagem. Tudo foi feito conforme Carlos pedira e Carran ficou bastante satisfeito com a atitude de Carlos, prontificando-se a responder a sua carta. Depois Carran e Zee ficaram a olhar atenciosamente o conteúdo da revista. Notei que faziam comentários em relação ao conteúdo da revista, porque uma vez ou outra, quando passavam por certas ilustrações, conversavam animadamente. Porém, o que diziam eu não entendi. Zee não traduziu para nós. Depois que eles viram todas aquelas coisas que Carlos havia mandado, perguntaram-nos das pessoas que faziam aquela revista, e nós, na realidade, somente falamos de uma delas, porque não conhecíamos os demais. Porém, tudo o que sabíamos a respeito falamos. Contei também a Carran a respeito do psicólogo, que estivera dias antes em minha casa, em companhia de mais 3 amigos, seus pertencentes a uma e outra sociedade de pesquisadores de Petrópolis. No decorrer da entrevista surgiram um assunto sobre o Sol. Relatei que havia explicado, tal como tinha antes ouvido de Carran, a existência de vários sóis, de suas energias e suas posições no espaço. Mas eu não soube explicar-lhe dentro de uma linguagem científica. Contei-lhe que o tal psicólogo reagira com um comentário do qual eu não gostei nem um pouco. O psicólogo afirmara que todas as pessoas que diziam ter viajado em discos voadores são pessoas sem cultura e que as coisas sobre ciência que elas dizem ter ouvido dos tripulantes são todas elas sem lógica alguma para a nossa ciência. Depois desse comentário, o psicólogo me perguntara se eles, os extraterrestres, mantinham contato comigo. Eu respondi-lhe que sim, muito embora não fosse frequente. E ele então reagira assim: pois diga a eles quando se comunicarem para que eles apanhem um de nossos cientistas, para que esse homem possa ensiná-los a nossa ciência. Porque o que as pessoas dizem, têm aprendido com eles, não tem a menor lógica. Eu naturalmente senti-me ofendida com o que aquele homem dissera, e ao relatar esse fato a Carran, pedi-lhe maiores explicações sobre o assunto. Sem demonstrar nenhum sinal de ofensa, ele respondeu a este ataque dizendo-me assim: vocês não devem se preocupar com o que as pessoas pensam e dizem a seu respeito, porque na sua terra poucas são as pessoas que têm capacidade para nos entender. Quando recebemos autorização para um novo contato, cuidaremos para que este seja feito com alguém bem conceituado da ciência do seu planeta. Pois sendo um universo infinito, quem sabe este homem tem alguma coisa para nos ensinar, disse Carran. Carran, muita gente queria falar com você. Por que você não deixou? Perguntei. Estas pessoas não queriam me ver, elas queriam saber se você estava falando a verdade, ele respondeu. Eu retruquei, dizendo que elas estavam realmente interessadas em vê-lo, e não somente isto. Elas também queriam aprender com ele e estavam dispostas a mudar suas vidas, se isto fosse necessário para vê-lo. Diante da minha insistência, ele me disse que, se aquelas pessoas realmente quisessem aprender com eles, bastaria que encontrássemos um lugar afastado da cidade onde trabalharíamos e viveríamos. Então ele, Carran, viria sempre que lhe fosse possível para falar conosco e certamente nos orientar no que fosse necessário.
as possibilidades do infinito, de um contato do terceiro grau, a conquista da autoconsciência. Maria Aparecida de Oliveira Bianca.